Olá, tudo bem? Muito prazer, eu sou o Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. 10 dias antes de morrer, um estudo de Stephen Hawking foi enviado para um famoso periódico para ser publicado. Nesse último trabalho de Hawking, o físico apontou que o nosso universo pode ser apenas mais um de muitos outros. A teoria seria uma solução de paradoxo cósmico, criado pelo trabalho do próprio cientista. E também indica um caminho para astrônomos que estão em busca de indícios da existência de universos paralelos. Será que esses tais universos paralelos realmente existem? Embora seja uma teoria que ganhou o apoio de Stephen Hawking, ainda é apenas uma teoria. Mas vamos imaginar que essa história do universo paralelo seja real. Existem muitas histórias de pessoas que, nem que seja por um momento, afirmaram ter passado por um universo diferente. É como se tivesse acontecido uma falha na Matrix, em que dois universos paralelos se sobrepõem por um breve momento e uma pessoa de uma realidade é capaz de viver em outra, completamente diferente. Nas histórias em que isso foi relatado, a pessoa pode simplesmente estar dirigindo ou fazendo uma tarefa cotidiana e, do nada, ela se vê em outro universo. Pode acontecer também dela acordar em outro lugar e nunca mais voltar à sua realidade original. Isso já aconteceu com você? Vem comigo, que eu te conto algumas das histórias mais assustadoras sobre universos paralelos. De acordo com Albert Einstein, existem 4 dimensões, 3 de espaço e 1 de tempo. Stephen Hawking aprofundou essa teoria, questionando a possibilidade de muitas outras dimensões existirem. No entanto, ainda de acordo com Hawking, a matéria e a luz estão confinadas à membrana da dimensão, impossibilitando a viagem interdimensional. Mas assim como o espaço-tempo tem a capacidade de dobrar a luz, existe a possibilidade de que possamos ver as sombras de pessoas e até de galáxias de outras dimensões em nossas próprias dimensões e vice-versa. Você, alguma vez na vida, teve a sensação de ver sombras inexplicáveis? Saiba que você pode ter visto a sombra de uma pessoa que vive em um universo paralelo. Uma história muito famosa conta como uma criança teve encontros misteriosos com a sombra de outras pessoas, enquanto morava em Dorchester, nos Estados Unidos. Esse caso aconteceu na década de 1990, e enquanto estava dormindo pela primeira vez no seu quarto novo, essa garotinha afirma ter visto uma grande sombra na parede. Para a surpresa da menina, a sombra saiu do quarto e caminhou até a sala, usando algo que parecia ser um óculos. Depois, ela viu mais 3 sombras de pessoas perto do seu armário e, de repente, uma outra grande sombra lentamente começou a tomar conta de todo o quarto da garota. Ela rapidamente correu para o quarto dos avós. Ao relatar essa história na internet, a garota, que hoje é uma mulher, disse que acredita que o que ela viu ali foi a sombra de viajantes dimensionais, que provavelmente também viram sua sombra no outro universo paralelo. Em maio de 1972, 4 amigas que estavam em um rodeio na cidade de Pioche, no estado de Nevada, voltavam para casa. Ao cruzar a divisa dos estados de Nevada e Utah, por volta das 10 horas da noite, elas chegaram a uma bifurcação na estrada e seguiram caminho pelo Gadianton Canyon, uma região de canyons em Utah. Enquanto elas dirigiam, do nada, o asfalto preto se transformou em um cimento branco. Achando tudo aquilo muito estranho, as 4 amigas decidiram voltar, pois achavam que tinham seguido o caminho errado. Porém, quanto mais elas andavam, mais estranha a estrada ficava. As coisas ficaram ainda mais bizarras quando elas se depararam com um campo de grãos e muitos pinheiros, algo completamente diferente do visual desértico
da região. Quando as amigas decidiram parar em um local para pedir informações, uma delas começou a gritar desesperadamente. Logo atrás do carro, 4 veículos de 3 rodas e em forma de ovo começaram a perseguir o carro em que elas estavam. As garotas assustadas aceleraram enquanto o cimento branco começava a sumir e o asfalto preto surgia novamente. Os 4 carros sumiram de forma misteriosa. Após perceberem que não estavam mais sendo seguidas, as 4 amigas pararam o carro e esperaram amanhecer para seguir caminho. Logo de manhã, elas avistaram um policial e contaram toda a história sobre a noite anterior. E o policial, desconfiado, não acreditou no que elas contaram. Mas, ao averiguar a situação, a polícia tentou encontrar o rastro do pneu do carro para entender por onde elas tinham passado. Mas o rastro do pneu, deixado pelo carro das garotas, começava a apenas 200 metros antes do ponto em que elas pararam. Além disso, o carro também estava sem uma calota, que nunca foi localizada. Este caso, conhecido como o incidente de Gadianton Canyon, nunca foi resolvido. Em contrapartida, muita gente acha que essas garotas, ao menos por alguns instantes, estiveram em um universo paralelo. Outro caso parecido com o que aconteceu nos Estados Unidos ocorreu no dia 9 de novembro de 1986, por volta das 11 horas da noite. Nessa ocasião, um homem chamado Pedro Oliva Ramírez contou que estava dirigindo de Sevilha, na Espanha, para a cidade de Alcalá de Guadaíra. Pedro contou que estava acostumado a fazer esse trajeto, mas em certo momento, ele fez uma curva e, de repente, se viu em uma estrada desconhecida. Essa estrada era grande, tinha 6 pistas e estava cercada por estruturas estranhas e uma vegetação diferente da que ele estava acostumado. Ele contou que também começou a ouvir algumas vozes que pareciam vir de longe e uma delas, que se aproximou, disse que ele tinha sido teletransportado para outra dimensão. Os carros que, curiosamente, passavam em intervalos de 8 minutos eram diferentes, sempre brancos ou bege, e com retângulos escuros e estreitos no lugar das placas. Depois de mais ou menos 1 hora dirigindo por este lugar desconhecido, Pedro encontrou um desvio à esquerda, onde havia placas apontando para Málaga e Sevilha. Ramírez começou a dirigir em direção a Sevilha, mas quando parou, ficou surpreso ao descobrir que estava olhando para sua casa em Alcalá de Guadaíra. Quando ele refez seu trajeto, ele não conseguiu localizar a encruzilhada, as placas de trânsito ou mesmo a estrada de 6 pistas. O que de fato aconteceu neste dia, hein? Bom, ninguém sabe. Mas assim como os outros casos que eu contei, muita gente especula que Pedro Oliva Ramírez simplesmente viajou para um universo paralelo. Em um caso mais recente, uma mulher de 41 anos, chamada Lerina Garcia, acordou em sua cama, no que parecia ser mais um dia comum. Porém, conforme as horas do dia iam passando, Lerina percebia alguns detalhes estranhos. Primeiro, ela percebeu que o pijama que usava e o lençol da sua cama não eram os mesmos que ela se lembrava de ter colocado antes de dormir. Ela ficou intrigada, mas ignorou. Ao chegar no trabalho, onde estava empregada há 20 anos, ela percebeu que o departamento em que estava também não era o mesmo, apesar de estar na mesma localização do escritório. Tendo 100% de certeza que havia algo de errado, ela voltou para casa para descansar, achando que estava tendo alucinações. Mas foi aí que as coisas ficaram ainda mais bizarras. Lerina Garcia encontrou em sua casa o homem com quem ela tinha terminado o relacionamento há 6 meses. Seu atual namorado, com quem ela tinha começado a se relacionar há 4 meses, tinha desaparecido. Mesmo contratando um detetive particular, Lerina não encontrou pistas sobre o seu namorado. No
Não havia vestígios dele em sua suposta residência e nem dos seus familiares. Embora pareça mais provável que as percepções de Garcia sejam o resultado de algum problema neurológico, ela acreditou que acordou em um universo paralelo. Infelizmente, a suposta viajante dimensional não conseguiu retornar ao seu universo original. E se isso for mesmo verdade, ela permanece presa em uma dimensão a qual não pertence. Você deve estar se perguntando, mas Ivan, todas essas histórias não podem simplesmente terem sido inventadas? Claro, assim como o fato de que essas pessoas podem ter tido, sei lá, uma alucinação ou mesmo problemas psiquiátricos que as levaram a enxergar todas essas coisas. Ao mesmo tempo, essas histórias alimentam a crença das pessoas que acreditam em universos paralelos. Agora que essas histórias são estranhas, disso ninguém pode discordar, não é? Talvez nós realmente estamos paralelos a uma existência alternativa. Ou talvez as pessoas comuns pelas quais passamos nas ruas sejam seres de outro universo, que já dominam a arte da viagem dimensional. Pode ser que eu nem seja desse universo, né? E que o que você está vendo seja um vídeo gravado em um universo paralelo. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Até a próxima. Tchau.